Você já teve sonhos ou ideias sobre o futuro da sociedade que, posteriormente, se tornaram realidades? Já se perguntou sobre como antigos profetas, videntes e especialistas tiveram previsões assertivas sobre o futuro e puderam auxiliar as pessoas a se precaverem de eventos perigosos? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Desde a antiguidade, os profetas têm sido considerados figuras sagradas, sendo respeitados e temidos por sua capacidade de antecipar eventos futuros e receber mensagens divinas. Tais profecias eram transmitidas através de sonhos, visões, vozes e outras formas de comunicação divina. Algumas dessas profecias eram direcionadas a líderes políticos ou religiosos, enquanto outras eram destinadas a toda a sociedade. Na maioria das culturas antigas, as profecias eram consideradas como advertências ou alertas sobre o futuro, incentivando as pessoas a mudarem de comportamento ou a tomar medidas de cautelas para evitar desastres. Algumas dessas profecias previam eventos históricos, como guerras, desastres naturais e mudanças políticas. Já outras se concentravam em questões mais espirituais, como a vida após a morte ou o fim do mundo. No Antigo Testamento da Bíblia, alguns profetas previram eventos futuros, como Isaías, que previu a libertação dos judeus do exílio babilônico, e Ezequiel, que profetizou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Na tradição islâmica, o profeta Maomé é visto como o último que transmitiu a mensagem divina ao povo. No hinduísmo, Krishna é visto como um dos profetas mais importantes que previu eventos futuros relacionados à luta entre o bem e o mal. Já na tradição celta, os druidas eram profetas e sacerdotes que previam eventos futuros através da observação do sol, das estrelas e das árvores. Uma das práticas utilizadas há milhares de anos como uma forma de previsão do futuro é a astrologia. Os antigos egípcios, gregos e babilônios a utilizavam para prever eventos futuros e guiar suas decisões políticas e pessoais. A astrologia também foi incorporada em sistemas religiosos, como no hinduísmo, onde os astrônomos eram também profetas e pregadores. Ao longo dos séculos, a astrologia evoluiu e incorporou conceitos de astronomia, matemática e filosofia, tornando-se uma forma sofisticada de previsão, que inclusive é muito utilizada nos dias de hoje, tanto para consulentes que buscam conselhos para sua vida particular, quanto para pessoas poderosas que encontram nessa prática uma forma de antecipar tendências e tomar as melhores decisões, como é o caso de JP Morgan, o famoso banqueiro e bilionário, que certa vez disse: "Milionários não usam astrologia, bilionários sim." Para prever o futuro através da astrologia, é necessário um conhecimento muito avançado na leitura de mapas, e isso pode levar alguns anos de dedicação. Não se trata apenas de entender sobre os signos. O astrólogo precisa analisar o posicionamento dos astros projetado para a data em questão, onde ele fará a leitura através da união de informações de diferentes elementos, que são os planetas, signos, casas e aspectos entre eles. Este exemplo é o mapa astral de Brasília, no dia 11 de março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia. Alguns astrólogos conseguiram prever que aconteceria um momento único na humanidade, que geraria muito medo nas pessoas, restrições de liberdade e mudança na percepção do tempo, pois tais elementos eram muito claros ao se analisar uma configuração única de planetas que estavam presentes no signo de Capricórnio. Porém, a capacidade de saber exatamente o que iria acontecer demandaria um conhecimento, uma percepção que iria além do que a astrologia oferece. O estudo sobre o futuro começou a se desenvolver como uma disciplina científica distinta somente nos anos 50, quando futuristas se interessaram pelo estudo sistemático do futuro. Então, surgiu o termo futurologia, que foi usado pela primeira vez por um grupo de pensadores alemães que queriam criar uma disciplina interdisciplinar que pudesse prever e explorar as tendências e possibilidades futuras.
Essa área se desenvolveu rapidamente com a publicação de livros e artigos sobre a previsão do futuro e com a criação de grupos de pesquisa dedicados à disciplina. Durante essa época, futuristas começaram a desenvolver técnicas para prever o futuro, incluindo a análise de tendências históricas, a pesquisa tecnológica e a consulta com especialistas em diferentes áreas. Já nos dias de hoje, a futurologia tem sido aplicada cada vez mais em áreas específicas, como previsões climáticas, tendências de mercado, políticas públicas e estratégias empresariais. Mas como tudo isso é feito? Como conseguem ser assertivos numa época em que a tecnologia e a sociedade se transformam tão rapidamente? Bem, os especialistas analisam dados históricos e tendências atuais, criando assim hipóteses de cenários futuros e as projetando estatisticamente. Empresas, governos e organizações têm utilizado destes estudos a fim de tomar decisões que maximizam a probabilidade de sucesso e minimizam os riscos. Ou seja, para analisar o futuro de um grupo específico ou da sociedade como um todo, é preciso considerar a conexão de diferentes conjunturas que influenciam umas às outras e como elas podem resultar em diferentes cenários. Em outras palavras, prever o futuro depende de uma análise política, econômica, social, tecnológica, ambiental, biológica, jurídica, cultural, geográfica e militar. Para ser mais assertivo ainda, é necessário ter acesso a informações secretas, pois muitos dos principais caminhos tomados pela sociedade são escolhidos pelo alto comando de organizações governamentais e empresariais. Após essa análise interdisciplinar da sociedade, você pode utilizar uma ferramenta muito interessante para prever o futuro, o Cone de Possibilidades, que é uma ferramenta gráfica das possibilidades futuras para um determinado contexto e é usado como uma ferramenta de análise e planejamento estratégico. Com os olhos sobre a linha do tempo no horizonte, o gráfico projeta no foco da visão o cenário do futuro mais realístico e viável. Ao redor do campo de visão é projetado realidades prováveis, plausíveis e possíveis. Quanto mais próximo do olho, maior a chance de determinado evento acontecer. O provável significa que um evento é esperado com base em evidências atuais e há grandes chances de acontecer. Plausível refere-se a um evento possível, mas não certo, com base nas evidências atuais. E possível é quando um evento é concebível ou que é uma opção teórica, mas não há evidências sólidas que o apoiem ou o desapoiem. É simplesmente uma possibilidade. Aqui no Futuroscópio, nós iremos traçar diferentes cenários com diferentes probabilidades e temos certeza que vocês adorarão todos eles, pois até mesmo os que parecem impossíveis podem se tornar realidade. Já parou para pensar naquele livro de ficção científica ou alguma outra obra que não fazia nenhum sentido quando foi criada e que acabou se tornando realidade? Um exemplo emblemático é a música do Raul Seixas, No Dia em que a Terra Parou, que fez total sentido em 2020, após o mundo inteiro entrar em quarentena e todos ficarem em casa. Mas agora nos conte sobre você. O que espera do futuro? Já preveu algo que se tornou realidade? Deixe seu comentário abaixo contando sua experiência e siga este canal. Aqui daremos um zoom em infinitos cenários futuros. Até breve!